Mais um bom dia a todos e todas. Eu acho que essa ala estava um pouco mais fraca. Bom dia. Bom dia. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que bom que juntos nós podemos celebrar neste dia especial, dia da Reforma. Que bom que eu não ouvi nenhum Halloween por aqui, senão eu já ia infartar aqui, né? Mas que bom que nós podemos juntos neste dia, neste domingo, 23º domingo após Pentecostes, poder celebrar com alegria 504 anos da Reforma Luterana. Que bom que nós temos hoje de maneira especial a presença também do coral masculino da paróquia Rio Negro Mafra. Sejam bem-vindos, queridos irmãos lá da paróquia Rio Negro Mafra. Eu estava há pouco dizendo lá atrás que a maioria deles eu conheço, né? Eu acho que com 3 exceções. Mas que bom revê-los, né? Os queridos que a gente já teve uma caminhada junto. Que bom recebê-los aqui na nossa comunidade de Fraiburgo. Sintam-se acolhidos e em casa. E que juntos possamos celebrar com muita alegria este momento especial. Que bom que você veio, que bom que cada qual de nós pode estar aqui nesta manhã. E nós somos saudados tão logo com um dos salmos prediletos de Martim Lutero, onde ele faz, a partir de toda a Escritura, mas também deste salmo, a redescoberta de quem é Deus. Quem é Deus? E nesse salmo ele vai obter a resposta de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E partilhe conosco para a saudação esse salmo de número 46, os versículos 1 até 7. Salmo 46, os versículos 1 a 7, que também podemos acompanhar ali na projeção. Assim diz o salmo: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lutero redescobriu o Evangelho a partir de um Deus não castigador, não um Deus carrasco, juiz como ele havia aprendido, mas sim um Deus que se coloca ao nosso lado. Também hoje, 504 anos depois deste pontapé inicial da Reforma Luterana, nós novamente somos lembrados de que nós temos um Deus gracioso que se coloca ao nosso lado. Por isso também como igreja luterana e como igreja sinodal, que é juntos pelo caminho, que nós queremos com alegria nesta manhã celebrar.
Que bom que podemos estar juntos aqui, e eu gostaria de convidar o coral, porque hoje é com eles o negócio, né? Convidar o coral para entoar o primeiro hino, em resposta também ao salmo que nós acabamos de ouvir, mas é do Salmo 142 que nós queremos ouvir. Isto é só uma pequena palhinha. Que bom que nós podemos nos reunir aqui nesta manhã, em nome deste Deus, do qual já ouvimos no Salmo, que também ouvimos também nesta canção. Nos reunimos aqui em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença deste Deus, nós também queremos reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, nossas limitações, que é uma dos aprendizados do princípio da reforma.
E por isso nós queremos, com o coral, confessar, cantando em pensamento. O coral vai cantar para nós não abafarmos as vozes deles, né? Mas o coral vai nos conduzir o hino tão conhecido, Vaso Novo. E enquanto que ouvimos este hino, abrimos também o nosso coração diante de Deus, confessando o nosso pecado. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Com este hino, fomos lembrados de que precisamos nos colocar na presença do nosso Deus diariamente e pedir que Ele nos molde de dentro para fora. Nós vivemos um tempo de superficialidade também de fé, superficialidade teológica. Nós vivemos um tempo de chavões teológicos, chavões cristãos. E este hino nos lembra que Deus quer nos transformar. Se assim com eles, com o coral, cantamos junto: Senhor, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida. Isto é perigoso. E faz-a de novo. Se assim nós o fizemos, então somos lembrados pela palavra do Senhor que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus antes de tudo preparou para que andássemos nelas. Pela graça, eu e você somos acolhidos por Deus e pela fé recebemos o perdão dos nossos pecados. Se assim nós o fizemos com sinceridade, recebamos do próprio Deus o perdão dos pecados que eu vos anuncio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a nos colocarmos em pé, a quem puder, para o momento de oração. Querido e amado e bondoso Deus, te somos gratos pelo privilégio que nos dás nesta manhã, de podermos nos reunir em culto, para ouvirmos a Tua palavra, louvarmos o Teu santo nome. Te somos gratos também pela presença de cada qual presencialmente que está aqui conosco. Também a presença do coral de Rio Negro Mafra, que vem nos convidar a louvarmos a Ti. Mas também agradecemos, ó Deus, por todas aquelas pessoas que virtualmente poderão nos acompanhar oportunamente. Te agradecemos pelo privilégio, ó Deus, de podermos nos colocar diante de Ti assim como somos, pessoas falhas e pecadoras, mas pessoas agraciadas por Ti. E agora, ó Deus, te
te pedimos que ao abrirmos tua santa palavra, tu venhas abençoar o nosso ouvir e entender da tua palavra. Por isso rogamos que com o teu Santo Espírito, tu venhas sobre e entre nós, nos dando entendimento da tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Convido agora o coral para nos conduzir o próximo hino e assim nós queremos nos preparar para ouvirmos a leitura bíblica e também a pregação. Por causa deste Deus que vivo está, nós estamos aqui e queremos ouvir também a palavra do nosso Deus. Queremos ouvir a leitura do Evangelho, segundo o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 36, que é o texto do Evangelho indicado para este dia da Reforma, que podemos assim também ouvir e acompanhar na projeção. Evangelho de João, capítulo 8, os versículos 31 até 36. Convido assim a quem puder para colocar-se de pé e nós queremos aclamar a leitura do Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam:
Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, meditam em seu coração e vivem a partir dela. Amém. Podemos assim nos assentar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja novamente conosco nesta manhã, nos trazendo entendimento da sua palavra. Queremos refletir sobre o tema: a verdade liberta ou escraviza? A verdade liberta ou escraviza? Nosso texto base de reflexão para este dia tem ocupado muito as grandes mídias nos últimos tempos e poderíamos dizer, criando certa popularidade. O versículo específico de João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tem sido citada em diferentes âmbitos, também nos âmbitos políticos, administrativos e de condução do nosso país. Por exemplo, foi citado em audiência pública do Supremo Tribunal Federal em agosto de 2018 para a defesa de que o aborto praticado até a 12ª semana de gestação não é crime contra a vida, pautado em cima do versículo de João 8,32. Foi também amplamente utilizado como tema de campanha eleitoral para a presidência do Brasil nas eleições de 2018, que não é novidade para nós. Também foi amplamente citado pelo então nosso presidente da República. Foi conteúdo também de discurso de posse do ministro do Governo Federal, o Ministério das Relações Exteriores, em 2019. E tudo isso citando João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este texto, volta e meia, essa citação acaba aparecendo nos meios virtuais, mas também em pronunciamento de pessoas, e reaparece com o recurso ou com a ideia de atrair credibilidade e confiabilidade nas entrevistas, comentários, publicações, opiniões, falas aqui ou lá, e também nas redes sociais, nas suas postagens, como se quisesse legitimar aquilo então ao que a pessoa se refere. Nesse fenômeno, o que facilmente se pode verificar e que chama a atenção é de que João 8,32 tem servido para defender qualquer posição ou posições diferentes e às vezes contraditórias entre si. O mesmo texto bíblico tem sido usado para defender coisas inclusive contraditórias. Só para citar um exemplo, a mesma palavra serviu para apoiar a prática do aborto na audiência do STJ, como eu já citei, e serviu também como posição contrária ao aborto na campanha eleitoral do atual presidente. O mesmo texto bíblico foi usado para argumentar duas posições antagônicas, duas posições totalmente contrárias. Sem entrar no mérito da questão, percebe-se que nesse caso, ou em muitos outros, cada pessoa preencheu o conteúdo da palavra bíblica com aquilo que era de sua própria convicção, de sua própria preferência, ou do seu próprio gosto ou ideias. Poderíamos até ousar dizer que esta palavra, esse versículo bíblico, não tem passado pela maioria das vezes como um simples chavão para legitimar as próprias verdades.
as verdades que cada qual quer assinar embaixo. Então a gente cita um versículo bíblico, como não é só os que eu citei, tantas outras vezes a gente vê acontecendo isso. E quando nós olhamos para o nosso texto, nós encontramos algumas citações fundamentais que devemos levar em conta quando propomos o nosso tema de reflexão para este dia: verdade, liberta ou escraviza? Olhando para o texto da leitura do Evangelho que acabamos de ouvir, nós vamos perceber que o próprio texto precisa ser olhado no seu conjunto. Aliás, Martim Lutero dizia de que nós devemos olhar a Escritura como um todo. Jamais tirar um versículo do contexto, tirar o contexto do seu contexto. E nós temos que olhar esse conjunto todo, e quando olhamos para a leitura de hoje num todo, não somente isolado o versículo 32, nós vamos perceber que o próprio texto nos convida a irmos muito além de um simples chavão, mas o texto nos convida a permanecer na palavra de Cristo, ser verdadeiramente discípulo, conhecer a verdade e ser liberto pela verdade. O texto também lembra que quem comete pecado é escravo do pecado. Verdadeiramente livre é somente quem é libertado por Cristo. Queremos olhar para este texto a partir e para dentro do contexto do dia da Reforma, onde os pilares da Reforma nos lembram somente pela graça, somente pela fé, somente por Jesus Cristo, somente pela Escritura, e por isso somente a Deus demos glória. Estimados irmãos e irmãs, talvez você lembre de algum momento que você deixou de falar a verdade. Ou isso nunca lhe aconteceu? O fato de deixar de falar a verdade é muitas vezes também sermos talvez coniventes com a mentira. Eu e você também já deixamos com toda certeza em alguns momentos da nossa vida de falar a verdade. A palavra do Evangelho de hoje nos fala sobre conhecer a verdade e, a partir de conhecer a verdade, sermos livres. São duas palavras que caminham juntas, são duas palavras que se interligam, que não é possível separar. Não é possível ser livre sem conhecer a verdade. E quem conhece a verdade, então experimenta a libertação. A lógica do Evangelho é de que a verdade liberta e não escraviza. A verdade verdadeira, a verdade de Deus, tira fardos, tira pesos, torna a vida mais leve. Quem experimenta a verdade verdadeira tem a vida mais leve. E talvez aqui poderíamos dizer, quando encontramos pessoas aqui ou acolá com a vida pesada, parece que você olha para elas e parece que está tudo assim, nós podemos então nas entrelinhas dizer: será que esta pessoa já conhece a verdade que liberta? Jesus Cristo em sua palavra diz com clareza: permaneçam em mim e conheça a verdade, e pela verdade você será uma pessoa realmente livre. Aí poderíamos nos perguntar: mas livre de quê? Eu não estou preso. É a pergunta que é feita para Jesus no seu texto, no texto do Evangelho. Livre de quê? Pois vivemos num país livre. Eu tomei a decisão de vir ao culto hoje de manhã, ninguém me impediu, ninguém me parou na rua para vir ao culto. Eu sou alguém livre, inclusive tenho o reconhecimento da Constituição do nosso país, que eu posso ir e vir para onde eu quiser. Apesar da pandemia que nós enfrentamos, que foi dito fiquem em casa, nós ainda tínhamos a liberdade de ir e vir. Então, diante disso, dessa nossa percepção de que somos pessoas livres, Jesus, por meio do Evangelho, nesta manhã, novamente vem a nós e nos diz: meu amigo, minha amiga, quem comete pecado não é completamente livre. Ele diz, em outras palavras, nós não somos livres. Quem comete pecado é escravo do pecado, está preso ao pecado, embora ande por todo e qualquer lugar.
E o texto do Evangelho nos fala de uma lógica que eu e você devemos seguir enquanto pessoas cristãs. Em primeiro lugar, permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. Segundo lugar, a partir da permanência em Cristo, conhecer a verdade. Em terceiro lugar, ser verdadeiramente livres. Esse é o caminho de quem segue as Escrituras Sagradas e aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Diante disto, uma das primeiras coisas a se fazer, então, para sermos verdadeiramente livres, é reconhecer que não somos livres. Para sermos livres, experimentarmos a verdadeira libertação, precisamos reconhecer que somos escravos. Em nossa vida, nós só conseguimos prosseguir se reconhecemos a situação no qual nós nos encontramos. É necessário ter os pés no chão. E a palavra de Deus nos lembra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não são palavras, não são conceitos, mas é uma pessoa. E conhecereis a verdade, que é Jesus Cristo, e esta verdade nos libertará. A verdade que as Escrituras Sagradas também nos ensinam é de que eu não posso dizer eu sou livre. Pelo contrário, Romanos 3:23 nos lembra: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram. Ninguém pode dizer eu não sou escravo do pecado. Romanos 6:23, parte A, diz: pois o salário do pecado é a morte. Inclusive somos lembrados da consequência desta escravidão. É morte eterna para todos aqueles que são alcançados ou são envolvidos pelo pecado. Nós precisamos da graça de Deus, do seu perdão, para então continuar existindo. Nós vivemos a cada dia a partir das forças que pela graça de Deus nós recebemos. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. E reconhecer esta situação humana, nossas limitações, nossas fraquezas, nossas fragilidades, nossos pecados, isto é fundamental para conhecermos a verdade e sermos libertos por ela. E é assim que não importa qual seja o nosso status, nossa função ou emprego, e Lutero lembrava isso muito no seu tempo. Não importa quem você seja, qual é a tua função, mas todos nós somos pecadores, porque não é por obras que nós conseguimos encontrar a verdade verdadeira. O reformador Martim Lutero, em diversos dos seus escritos, nos ajuda a entender este fato, de que nós estamos caídos em pecado e precisamos de Cristo para a nossa redenção e a nossa salvação. Esta é a verdade, não existe outra verdade. É a verdade que Romanos 6:23, na totalidade do versículo, nos apresenta: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, percebam quanto a palavra verdade está no nosso pensar, falar e viver. Quando falamos algo e alguém pergunta: isso é verdade? E nós respondemos: sim, é verdade. Ou nos outros diferentes âmbitos do nosso dia a dia, a palavra verdade também está lá. Claro que há diferentes sentidos nessa palavra. Não é assim que em muitas ocasiões, quando nós ouvimos dois polos de discussão, nós também ouvimos um lado, ouvimos outro e nos perguntamos: mas quem está com a verdade? O que é a verdade? Quando olhamos talvez para as nossas famílias, comunidades, sociedade, por vezes não é assim. Nós ficamos inclusive na dúvida: a quem nós vamos dar ouvidos? A quem nós vamos apoiar? Quem está com a verdade? Parece que um quanto o outro tem razão. Aí vem a pergunta decisiva: o que é mesmo a verdade? Em relação a esta palavra verdade, muito se tem usado, falado, refletido, como eu citei há pouco, também no âmbito administrativo do nosso país. Inclusive,
Novas palavras foram incorporadas para dentro deste vocabulário para falar sobre verdade. Mas palavras que querem dizer outra coisa a não ser a verdade que nos é apresentada no Evangelho. Nós encontramos no nosso vocabulário principalmente duas palavras que vocês conhecem bem, que é o pós-verdade e a palavra bonita que surgiu agora, fake news. Pós-verdade é a relativização da verdade. Ou seja, uma verdade não baseada em fatos e realidade, mas a partir das convicções das pessoas, mesmo que estas estejam pautadas sobre informações e fatos mentirosos. Ou seja, alguém afirma a verdade e outra pessoa não está satisfeita com a verdade, e a partir das suas convicções ela cria uma pós-verdade. E a fake news é uma notícia, matéria, informação enganosa, tendenciosa, não verdadeira, que pretende com suas inúmeras repetições tornar-se verdadeira. Já dizia um autor: você quer que uma mentira se torne verdade? Repita-a tantas vezes quanto necessário até que ela se torne verdade. Quando pensamos e olhamos para a perspectiva bíblica cristã, não resta dúvida de que verdade é o que está de acordo com fatos e com realidade. Está ligada com sinceridade e fidelidade. Por isso, amados e amadas, as Escrituras Sagradas são tão importantes para nós. Elas nos lembram e nos mostram que Deus é que é a verdade e é verdadeiro, e por isso nos ama com verdade e de forma verdadeira. Por isso as Escrituras Sagradas são importantes, porque elas nos lembram o amor de Deus por nós, que não é um amor interesseiro, mas é um amor sincero, e por isso é digno de fé e de confiança. Por seu amor, Deus guiou, cuidou do seu povo desde o tempo do Antigo Testamento pelo deserto, possibilitando um recomeço sempre de novo, rumo à terra prometida. Em meio às fraquezas e pecados, Deus consolou e perdoou o seu povo. E para mostrar a plenitude do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, que é verdadeira e não é interesseira, Ele enviou Jesus Cristo para o meio de nós. O texto nos lembra: permanecer em Cristo é permanecer no caminho verdadeiro, na liberdade verdadeira, não uma liberdade que escraviza. É confiar a nossa vida plenamente nas mãos de Deus. É viver pela fé. É saber que somente pela fé em Jesus Cristo nos tornamos agradáveis na presença de Deus. Que somente pela graça de Deus, eu e você podemos experimentar perdão dos pecados, vida e possibilidade de salvação. Esta é a verdade para todos nós. Queridos e queridas, poderíamos talvez ser questionados se nós falarmos abertamente sobre esta verdade. Talvez alguém vai dizer: mas escuta aqui, em outras tradições religiosas fora do cristianismo, então quer dizer que não há verdade? Amados e amadas, nós não podemos responder pelas pessoas que seguem outros caminhos. No entanto, nós como pessoas cristãs, chamados para viver na verdade que liberta, está claro que existe somente a verdade que vem de Cristo Jesus. Se há outros caminhos para chegar à verdade, este não é o caminho mais perto. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o caminho certo. Não é o caminho duvidoso. E para que vamos trocar o certo pelo duvidoso? Em Cristo, Deus mostrou e mostra o seu amor completo por mim, por você e por toda a humanidade. A reforma da igreja no século XVI nos ajuda a compreender isso. Martim Lutero destacou a centralidade de Jesus Cristo para a fé cristã. A reforma foi a renovação da igreja a partir do Evangelho, que estava como secular. Lutero traz de novo para a centralidade.
Não é por acaso que em nossos altares a Bíblia, a palavra de Deus deve ocupar o centro, não empurrada para um canto, ou como eu já vi numa comunidade por onde eu passei uma vez, inclusive na instalação de um ministro, onde o altar tinha sido empurrado bem para o canto, porque a banda do show musical precisava ocupar o centro do altar. Como igreja luterana, a palavra de Deus tem que ocupar o centro do nosso olhar no culto. Apesar de que Lutero trouxe de novo a palavra de Deus para o centro da reforma, apesar disto, aquela reforma lá no tempo de Lutero, há 504 anos atrás, mesmo que necessária, não foi muito bem aceita por uma parcela, inclusive de pessoas cristãs. Ocorre que reformas nem sempre são simpáticas, agradáveis a todas as pessoas. Se nós lidamos com reformas hoje, também no que diz respeito a culto ou pregação da palavra, sempre vamos encontrar também resistências. Não é diferente no nosso tempo. Ao ouvir a palavra reforma, também há quem vibre muitas vezes e há quem também se aborreça com isso. Há reformas que são muito importantes para melhorar a vida das pessoas, mas há também reformas que podem representar perdas de direitos para pessoas ou grupos. E quando pensamos em reforma além da igreja, como é a reforma de previdência e tantas outras que são citadas no país, também isto nós vamos perceber que às vezes há perdas e ganhos. De todo modo, reformas sempre devem ser e precisam ser reformas justas de acordo com a verdade. É a verdade e a justiça de Deus que deve permear toda e qualquer reforma, seja na igreja, seja no âmbito secular administrativo. Devem ajudar a recolocar as coisas no seu devido lugar. Assim ocorreu na reforma do século XVI. Lutero simplesmente colocou as coisas no seu devido lugar. O ser humano foi recolocado no seu devido lugar, como pecador, como alguém que necessita da misericórdia e do perdão de Deus, não alguém que consegue conquistar por seus méritos e forças e obras a sua salvação. Lutero recoloca Jesus Cristo como destaque para a centralidade da nossa caminhada de vida e de fé. Lutero coloca as Escrituras Sagradas no seu devido lugar e elas foram novamente reconhecidas em sua autoridade como palavra verdadeira do Deus verdadeiro. E é nesse contexto que recebeu então o impulso da conhecida frase que a Igreja da Reforma precisa estar em constante reforma. Porque também hoje, muitas vezes nós enxergamos que a palavra de Deus mais serve de chavão do que de base para a verdade que liberta. É a palavra de Deus falando de maneira inovadora para dentro das nossas realidades que vão surgindo novas a cada dia com novos desafios. A pandemia trouxe novos desafios. Nós tivemos que readequar a maneira como anunciar o Evangelho, a maneira como chegar em casa. Mas o fruto do nosso anúncio, este não pode ser mudado. É a igreja com a capacidade de se adaptar para que a palavra de Cristo mantenha seu alcance e transforme a vida de pessoas e da sociedade. Permanecer em Cristo, em Sua palavra, é conhecer essa verdade, levando pessoas a pertencerem verdadeiramente como discípulos e discípulas de Jesus. Por graça, deixar-se libertar das amarras do pecado e do diabo. É deixar Deus retornar e retomar a vida diariamente de todas as pessoas. Permanecer em Cristo é se dar conta de que Ele cuida de cada um de nós em cada momento da nossa vida, também nos momentos difíceis, do qual nós vivenciamos. É se dar conta de que nós precisamos, mesmo quando passamos por doenças, despedidas, dor, tristeza, Deus em Cristo nos ampara, consola e traz sempre de novo nova esperança. Então, somente pela graça de Deus, eu e você conseguimos vencer os desafios que diariamente batem na nossa porta.
Então, somente pela fé em Cristo, prosseguimos o nosso caminhar, já neste lado do céu, rumo também ao outro lado do céu. A verdade liberta ou escraviza? Queridos e queridas, para respondermos à pergunta do nosso tema, necessitamos definir de qual verdade nós estamos falando. Eu falei há pouco que o versículo de João 8,32 foi citado amplamente nos meios virtuais e de comunicação. A pergunta que devemos fazer: qual é a verdade que está por detrás daquela fala, mesmo citando um texto bíblico? Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para dentro deste contexto atual que vivemos, onde a pós-verdade, mesmo a partir de versículos bíblicos, transformam a verdade em fake news, que são semeadas e disseminadas, cabe uma frase antiga do reformador Martim Lutero, quando também foi perguntado sobre se a verdade é aquilo que conseguimos tornar acreditável. Verdade é aquilo que é possível tornar acreditável. Lutero responde o seguinte: o termo verdade não se refere apenas a palavras, mas é preciso que permeie toda a nossa vida. Tudo o que dizemos, pensamos, vivemos e somos precisa ser correto e verdadeiro, para que não somente o mundo não seja enganado, mas também nós não sejamos enganados. Assim, aqui reafirmamos o princípio da reforma, redescoberto e anunciado por Martim Lutero. Somente pela graça, somente pela fé, somente pelas Escrituras, somente por Cristo, encontramos a verdade verdadeira, que proporciona a verdadeira liberdade e a verdadeira salvação, que está muito além daquilo que nós conseguimos entender, ver e vivenciar. Que Deus assim nos abençoe com a verdade que liberta, não com a verdade que escraviza. E que eu e você possamos dar claro testemunho desta verdade para dentro deste mundo marcado pela pós-verdade e pelas inverdades da linda fake news. Que Deus assim nos abençoe e guarde hoje e sempre. Que com 504, 505, 600, 700, 1000 ou quem sabe 2000 anos, só Deus sabe, que novamente nós possamos sempre reafirmar que por meio de Jesus Cristo, por sua graça, recebida pela fé, manifestado na Escritura, nós encontramos verdadeira salvação. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Que também a partir da confissão de fé, nós possamos reassumir o nosso compromisso com a fé divulgada e anunciada por Lutero e que nós somos convidados a anunciar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido o coral para conduzir o próximo hino, que também será então o hino da oferta. Graças dou por esta vida. E por tudo que passou,
convido assim a nos colocarmos em pé para o momento da oração final. Oremos. Senhor nosso Deus, somos gratos por teres guiado todos os teus servos de todos os tempos, para que o teu evangelho fosse pregado reto e puramente. Para que as pessoas que atentamente ouviram a tua palavra e obedeceram a ela e a vivenciaram, tu deste a estas o privilégio de experimentarem a verdade que liberta. Também esta oportunidade tu dás a cada qual de nós diariamente. Em e por meio de Jesus Cristo, tu te deixas encontrar. E nele encontramos a certeza da tua graça, do teu amor, da tua bondade, do teu poder, do teu perdão, da tua salvação. Dá-nos a certeza e a esperança sempre de novo, de vivermos o teu reino já aqui deste lado do céu, mas também quando nos chamares para a vida eterna do outro lado do céu. Perdoa-nos, ó Deus, quando muitas vezes focamos em nós mesmos e não em Cristo Jesus, pecando contra o primeiro mandamento. Condição esta que nos escraviza, ao invés de nos proporcionar verdadeira libertação. E assim, nós nos esquecemos da exclusividade que tu esperas de nós como teus servos e tuas servas. Por isso, bondoso Deus, te pedimos, guia-nos para que não nos distanciamos de ti. Guarda toda a tua igreja e seus pregadores, anunciantes do teu evangelho. Desperta pessoas que preguem o teu evangelho em todo o mundo, pois a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Pois vivemos num tempo de inverdades, onde pessoas são transformadas em escravas, não em pessoas livres. Por isso, necessitamos que mais e mais pessoas assumam a sua vocação do anúncio do Evangelho. E esse chamado e convite é a todos e todas nós, pois somos chamados por Tua Palavra a sermos Teus servos, sermos sacerdócio geral de todos os que creem. Ajuda-nos, Senhor, a servir o nosso povo a partir do Teu Evangelho, vivenciando em palavras e atitudes concretas, pois somente em Ti somos aliviados e libertados de nossas culpas e fardos, porque vivemos cansados e sobrecarregados pelos pecados, mas por tudo aquilo que nos cerca. Guarda-nos, Senhor, segundo a Tua vontade e bondade, até que possamos estar contigo em Teu reino de forma plena e definitiva. Enquanto aguardamos a irrupção definitiva do Teu reino, nós pedimos-te, santifica-nos diariamente com a verdade da Tua palavra. Fortalece-nos na confiança e no testemunho fiel em Ti. Nesta confiança, queremos depositar todas as coisas na Tua presença, quando juntos oramos a oração que Jesus Cristo nos ensinou quando disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos ainda nos assentar. Convido ao coral para vir à frente e nos conduzir mais um hino. Mais
Queridos e queridas, vamos ficar de pé para receber a bênção de Deus e logo em seguida nós vamos ouvir ainda 2 hinos. Aliás, como nós vamos cantar juntos. Que o Senhor nosso Deus vá à nossa frente para sempre nos mostrar o caminho certo que devemos andar, pautados e orientados pela verdade que liberta. Que Ele vá abaixo de nós para nos amparar e nos carregar quando as nossas forças falharem ou quando nós desanimamos. Que Ele vá acima e dentro de nós para nos abençoar. Assim nos abençoe o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar e convido de novo, por gentileza, para conduzir agora 2 hinos na sequência, um que será cantado somente por eles, e o segundo é o hino Castelo Forte, que nos é um hino especial para a reforma. Eu tinha pensado aqui um vídeo, mas eu já declinei, porque o Neto disse: eu toco junto, então vamos cantar junto. Cristo voltar, muito
podemos ir e servir ao nosso bondoso Deus com alegria e disposição, pois Deus é o nosso castelo forte, o nosso refúgio e fortaleza. E é Ele que quer nos animar na nossa caminhada de vida e de fé. Feliz dia da reforma, por causa de tudo que ouvimos e cantamos neste culto. E uma forte salva de palmas ao coral de Rio Negro Mafra, que nos prestigiou com a sua presença. Divulguem também, nós vamos, depois da edição, obviamente, né? O culto vai ser disponibilizado. Divulguem para que quem não pôde estar aqui também possa celebrar conosco virtualmente. Tá? Deus